o pessoal veio falar que é fake news, aquela fala que falou que Lula, como é que é, roubar celular para vender para beber uma cervejinha. Que ele meio que contemporizou, né? Que a gente conversou. Aí eu fui atrás para saber. E olha que eu achei o vídeo original e um vídeo com a mentira. Vamos ver aqui esse vídeo, gente? E a boca, a pessoa tem que acreditar. Para quem que rouba celular para vender? Para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. E também porque, viu, Léo, o ódio está disseminado no país. E agora eu passo a palavra para a Gleice, porque eu estou falando mais propaganda para ela falar do homicídio, porque aumenta a pobreza. Tá? É uma coisa que está intimamente ligada. Ou seja, o cidadão teve acesso a um bem material, o cidadão teve acesso a uma casinha, o cidadão teve acesso ao emprego. De repente o cara perde tudo. Então vira uma indústria de roubar celular. Para quem que rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Ora, então eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança. O ódio está disseminado no país. O ódio, e eu responsabilizo muitos meios de comunicação, sabe, que disseminaram ódio nesses últimos 4 anos, 5 anos, sabe, e que é preciso distensionar para a sociedade perceber que a torcida do Santa Cruz do Esporte não são inimigas, são adversárias durante o jogo. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. O negócio é o seguinte, Lula falou que tá um roubalheira de celular e tudo, e fora do contexto, ele falou que as torcidas não precisam ficar brigando. Acabou o jogo, vamos tomar uma cervejinha e tá tudo bem. Aí eles cortaram, fizeram a edição e colocaram isso. Tá, Michel? Esse é um dos vídeos, né, André? Esse é o vídeo que eu achei em relação à cervejinha assim, e tudo. Não é só esse vídeo que tem. Tem outros, eu trago para vocês aí na próxima live para mostrar para vocês como é, que não é só esse aí, não. Não, tranquilo. Se tiver um vídeo de Lula falando que a pessoa pode roubar para beber uma cervejinha, você traz para nós. Combinado. Tá bom? Combinado. Tranquilo. Mas esse que eu trouxe mostra que é fake news. Nesse em específico é uma edição, né? Dá para ver o corte ali, é muito fácil, né? Não, tranquilo, é verdade. Né? Eu posso só falar uma coisa aqui? Não, pode, claro. Gente, ó, eu sou de direita aqui, vocês sabem, né? Eu tô aqui com a Andréia, né? Um convite, um debate. Eu não tenho a menor pretensão de mudar a ideia de vocês. Eu tô aqui só para mostrar um outro lado. Debater com a Andréia aqui já é um privilégio para mim, até porque eu não sei se vocês sabem, provavelmente eu fui o primeiro inscrito no seu canal, né, André? Com certeza. Muito tempo atrás. Então, assim, eu sempre apoio muito a Andréia. Quero que ela se deslanche muito, tenha 50 milhões de inscritos. Eu sei quanto ela é estudiosa, eu sei quanto ela é dedicada, não é de agora, inclusive, que eu tô falando isso. Não concordo com praticamente nada do que você fala, né, André? A gente tem assim. Não, nada não, né, Michel? Pelo amor de Deus, tem né? Muita coisa que a gente tem que dar também, né? E o Michel, gente, ele que deu a ideia do canal. Ele que falou, André, vamos lá atrás, 2017. Sim. Ele que teve a ideia de montar o canal e a gente foi falando e tal e coisa. Então, assim, é importante que o Michel falou, porque o debate ele é necessário e ele faz parte da democracia, a divergência de posicionamentos faz parte da democracia. Como eu sempre falo, Michel, o pluralismo político, que é a divergência ideológica, ela tem que ter, sim, porque faz parte da democracia. O que nós estamos tentando resgatar aqui é aquele debate propositivo, é aquele debate com respeito. Por exemplo, se ele errar, nós vamos corrigir ele. Se eu errar, ele vai vir e vai me corrigir também. E está tudo bem. São pontos de vista diferentes, é só isso. Ela tem um ponto de vista, eu tenho outro. A gente nunca foi inimigo, eu sempre apoiei muito tudo que ela faz aqui. Mesmo que eu não concorde, né, com algumas coisas. Não, mas eu quero que você cresça sempre. E isso, vocês que estão assistindo também, eu espero que vocês tenham a mesma intenção, a mesma opinião que eu. A Andréia sempre tem que crescer. Eu sei que a minha opinião, ela diverge muito de vocês que estão assistindo aqui. É isso aí, mas é isso aí. Então, vamos lá. Michel, eu não sei se você viu, teve esse final de semana, na igreja do Silas Malafaia, ele levou no domingo de Santa Ceia e chamou para o púlpito lá para fazer oração e declarar apoio ao Flávio Bolsonaro. Aí estava o Flávio Bolsonaro, estava o Sócio Cavalcante, estava o Cláudio Castro, o Crivella e o Douglas Ruas. Como que você vê essa situação? Sabe por quê? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque no início, assim que foi
lançado, né, o Flávio como pré-candidato de Bolsonaro, o Silas Malafaia foi um dos primeiros a falar, não, mas o Flávio Bolsonaro não tem musculatura, e se posicionou contra. E agora está junto de novo. Como que você vê? Será que foi estratégia lá atrás ou realmente Ou será que ele foi estratégia é convencido? agora? Bom, a gente nunca pode analisar isso de uma perspectiva só. Aconteceu essa coisa nesse momento. Sempre tem tanta coisa por trás, né? A gente não consegue ver tudo. Depois que a gente vai entendendo como o jogo funciona. Será que teve a negociata, teve o acordo e tal? Ou você acha que o Silas foi de bom coração? A gente nunca tem um acordozinho por trás, esse acordo foi fechado e por isso que ele manifestou apoio agora? Pois é por isso que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Qual é o estopim para que esse acordo, para que essa convergência aconteça? Porque do nada não foi. Talvez antes, lá quando teve aquela manifestação de eu não vou apoiar, ali é que não estava tudo correto ainda. Mas agora tem que ter. Do nada não é. Eu lembrei de você, Michel, quando você fala de futebol, né? Sim. Quando aquele jogador tá valorizando o passe dele, né? Para ter uma negociação melhor, tirar uma mais vantagem, né? Eu lembrei disso, não sei por que agora, sabe? Quando você faz de difícil ali para negociar, para valorizar seu passe. Aparentemente deu certo, né? Aparentemente deu. O ruim é que a gente não sabe o que levou a esse acordo, né? Isso é verdade, né? Porque assim, levar esses caras pro púlpito de adoração, num culto de Santa Ceia, eu acho ridículo. É uma mistura que não deve acontecer. Não deve acontecer. Eu entendo Você o apoio. concorda comigo que não deve acontecer? Eu entendo o apoio. Essa mistura religião e política. Eu entendo o apoio, não nesse momento. Ali, ele quer estar lá? Vai lá. Fica lá, assista, faça tudo que é necessário ali na igreja, tudo bem. Mas subir ali no púlpito, falar, misturar essas duas coisas, eu acho que não precisa. A gente pode ter esse apoio de uma forma um pouco mais separada, não pode? Não, com certeza. Eu acho que não é o lugar. Ele poderia fazer uma reunião dentro da igreja mesmo, que eu já vi isso. Faz uma live. Mas fora do púlpito, da Santa Ceia, sabe? Eu acho que não dá para misturar as coisas. Eu concordo. Aí coloca Cláudio Castro, que foi caçado inelegível agora, está sendo investigado, junto com o ex-presidente da Assembleia Legislativa, que é o Rodrigo Bacelar, que já está preso, né? Aí é uma situação difícil. Coloca o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que a Polícia Federal fez a operação na casa dele e achou um saco de dinheiro, saco preto de lixo, com 470 mil, onde ele está sendo investigado ali por possível desvio de cota parlamentar, junto com Carlos Jordi. Enfim, é uma situação que não combina, sabe? O sagrado, o celestial, com política, nesse sentido, realmente não combina. E eu fico muito triste com esse tipo de situação, sabe por quê, Michel? Porque o Silas, por exemplo, ele se apresenta como líder religioso, né, gente? Como um líder religioso. Né? E o que ele fala, as pessoas acreditam. Só que muitas pessoas acreditam até porque não sabem separar. Quando ele está falando como um pastor, né, como na linguagem deles, como um líder religioso da fé, que a fé é cega, né? A fé é exatamente você crer naquilo que você não vê, que não é impossível. E quando ele está falando como político, aí mistura tudo, aí vira aquele fundamentalismo religioso, onde muitas vezes as pessoas são manipuladas. E o pior de tudo é o que você falou. E a gente não sabe o que tem por detrás disso. Pois é, para chegar até essa situação, com certeza teve alguma conversa ali. Do nada não foi. Eles não vão chegar de uma discordância alguns dias depois para uma concordância só porque eles são bonzinhos, bonitinhos. Isso não acontece. Na política é óbvio que não acontece. Lá no começo, é mais possível que ali estava fazendo esse jogo de difícil para valorizar o passe e a gente viu que pelo jeito deu certo, né? Quanto custa? Eu não sei. Eu não quero nem saber. Né? Vamos esperar. Provavelmente daqui até nos próximos meses, a gente tem algumas coisas ainda que não estão muito bem definidas, como por exemplo, quem é o vice? Ainda tem muita coisa aí para ser debatida até as eleições. Ele está tendo dificuldade de arrumar um vice, né? Porque o Zema disse que pode até ir, mas como cabeça de chapa, Romeu Zema. Não vai, então. Ele não vai. Então não vai. Pois é, ele não vai conseguir tudo isso. Inclusive, o Zema, ele tem ali uma dualidade agora na campanha dele, que como ele teve esse problema com o STF, qual vai ser o próximo passo? Porque se o STF continuar batendo nele com uma certa crise de credibilidade que o STF tem, o Zema cresce. Se o Zema parar de bater no STF, o Zema cai.
Só que aí, né, ele está crescendo por isso, ele aumentou ali 1 ponto mais ou menos percentual na pesquisa, ele não vai parar do nada, porque funcionou. Né? Então a gente tem que ver qual vai ser o próximo passo dele a partir de agora, porque ele teve algumas coisas que foram proibidas de serem veiculadas ali, aqueles bonecos e tudo mais. Aham. Vamos ver o que vai acontecer agora. Qual vai ser o próximo passo? Ele está ocupando o espaço vazio deixado pelo Flávio, né? Que o Flávio Bolsonaro não está batendo, como o Bolsonaro batia no STF. Aí o Zema sabe que tem um espaço vazio e ele parece que agora adotou o tiro, porrada e bomba, que ele que é o bolsonarista extremista, enquanto o Flávio está dando um de moderado. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas, assim, é interessante essa situação, porque eu não sei se você viu a foto do abraço do Davi Alcolumbre com o Flávio Bolsonaro, lá na sessão que teve, tanto da questão da dosimetria, né, da derrubada do veto Lula, quanto da questão da não aprovação do nome de Jorge Messias. Aí teve um abraço caloroso, fofo, do Flávio Bolsonaro com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. O que você está achando dessa aliança? Davi Alcolumbre junto com o Flávio? Aí tem gente falando que Alexandre de Moraes também está nessa aliança. Você está enxergando alguma coisa nesse sentido? A gente vê muita coisa, né? Quando a gente analisa só o que aconteceu ali, é algo muito pequeno. E nada do que acontece ali é uma situação só que está acontecendo ali, não. Por exemplo, para haver essa situação, com certeza um recado foi passado. Primeiro, a derrubada do veto, a rejeição da indicação do Jorge Messias, e depois um abraço, assim. Inclusive, Davi Alcolumbre falou, acho que perde por 8. Ele cochichou ali e foi exatamente a quantidade, o tamanho da diferença, né? Verdade. Então, todos esses passos, eles não são feitos do nada. Não tem nada, assim, que ele é feito na sorte. Ali tem um recado muito bem dado. Inclusive, justamente nessa semana, com essas derrotas tão fortes, assim, do governo, um abraço do líder do Senado com o principal nome da oposição é um recado muito importante. Não é? Não, com certeza. Eu achei o abraço muito fofo e estava aparecendo, pelo jeito do abraço, né, que eu vou colocar aqui na tela novamente para o pessoal ver, que parecia assim que o Davi Alcolumbre estava pedindo socorro para o Flávio Bolsonaro. Aí a Malu Gaspar, do Globo, soltou uma matéria e disse que, na verdade, foi um acordão, segundo ela e as fontes dela. Foi um acordão para que não fosse instalada a CPI, para que não tivesse que instalar a CPI do Banco Master, porque, segundo informações, diz que se realmente for feita a situação, vai sobrar para o Davi Alcolumbre. Aí ela disse também que Alexandre de Moraes entrou e fez essa aliança também com Flávio Bolsonaro e com Davi Alcolumbre. Sim. Para que derrubasse o veto, né, fosse uma derrota para Lula, e também derrubasse o Jorge Messias, a aprovação do Jorge Messias, segunda derrota para Lula. E em troca ali, eles não iam ficar batendo no Master, não ia ficar batendo na CPMI, e que o Flávio também participou desse acordo. Você acha que é possível o Flávio Bolsonaro ter feito um acordo com Alexandre de Moraes? É improvável, né? Mas impossível, com certeza não. Vendo o que está acontecendo, nada ali é impossível. Por exemplo, o que foi veiculado? Davi Alcolumbre não gostou de que a informação da indicação de Jorge Messias chegou até ele pela imprensa. Então houveram algumas situações ali de resposta, por assim dizer. Falou, ele não vai ser aprovado, aparentemente, pelas informações que nós temos aqui veiculadas. Alexandre de Moraes também não era favorável a isso, porque meio que fortalecia uma ala do STF que é um pouco contrária ao que ele pensa. Em troca disso, Jorge Messias não seria aprovado. Davi Alcolumbre, ele é muito inteligente. Ele pode não ter muitas situações que você agrada dele, mas ninguém chega naquela situação desse é do bobo. Lula não é bobo, Bolsonaro não é bobo. Eles podem errar em algumas situações, né? Mas bobo eles não são. Tendo isso em mente, a situação ali é de que alguns processos do Davi Alcolumbre não seriam pautados no STF em troca da rejeição de Jorge Messias, agradando Alexandre de Moraes. Logo em seguida teve outra situação. Pérez da dosimetria, com o veto derrubado, em troca de meio que diminuir a atenção do que está sendo veiculado do Banco Master. Então, assim, é tudo um jogo muito grande, né, André?
E é interessante, né, Michel, porque narrativa tem demais, né? E o tanto que a gente queria que essas coisas do Banco Master viessem à tona, porque aparentemente tem tanta gente envolvida. A gente vê ali que Nicolas Ferreira viajou no jatinho do Varcaro, que o Dias Toffoli viajou ali com o advogado do Banco Master. Então, assim, as entranhas ali, os tentáculos do Banco Master, eles são grandes demais para a gente deixar isso passar em troca de um apoio à derrubada do veto do PL da dosimetria. É muito pequeno, eu acho. Pois é, por isso que a Polícia Federal tem que fazer um trabalho muito sério, né? Porque tem doação do Fabiano Zettel, que está preso para Bolsonaro, que a gente não pode esquecer, ele doou 3 milhões para Bolsonaro, o maior doador da campanha de Bolsonaro, o maior doador da campanha do Tarcísio foi o Fabiano Zettel, que, segundo a Polícia Federal, é o agente financeiro ali de toda a fraude do bilionário do Banco Master, né? Mas o que eu quero pautar também, falar, é que são várias narrativas. O Globo fala uma coisa, aí vem o Metrópolis fala outro, aí vem o Globo News solta outra. Então são narrativas para todos os gostos. Tem narrativa para o campo da esquerda progressista, tem narrativa para o campo da direita, tem narrativa hoje até para a extrema direita. Pois é, mas por que isso acontece? Porque os tentáculos do Banco Master, eles alcançaram os dois lados, assim, não teve distinção ali não. Falar, você quer fazer parte aqui? Vamos lá. É por Tem isso, uma beirinha para você aqui também. por isso que corre risco de virar pizza, né? Mas é bem... Porque, pelo que tudo indica, tem gente do parlamento, tem gente do executivo, tem gente do judiciário, tem gente de tudo quanto é lado. Pois é. E como é que a gente deixa isso afundar em troca de um apoio? Por isso que a gente não sabe tudo o que acontece, só depois que acontece, porque essas negociações ali a portas fechadas, elas nunca chegam pra gente. Aí depois some. Até porque, tipo assim, a Polícia Federal não vai deixar de investigar, né? Os delegados não vão deixar de fazer o serviço deles e vai ter, muito possivelmente, indiciamentos. Sim. E isso vai para o Supremo. Queremos muito, inclusive. Isso vai para o Supremo, depois para o PGR, e vamos ver o que vai dar. A delação do Varcaro disse que já era para ter saído, ele está enrolando. Não, uma pessoa poderosa. Vamos ver o que vai ele dar. Também é outro que é muito inteligente nessa jogada, porque chegar a ter tanta influência em tantos ramos da política igual ele tinha, ninguém bobo chega naquele nível. Não, e com certeza, e com muito dinheiro, né? Nossa. Bilhões. Muito. Ali era bastante, realmente. Bilhões e bilhões de reais. Isso meio que deixa a pessoa um pouco deslumbrada também, né? Porque você tá certeza. todo mundo ali no meio, você fala, olha, você de um extremo está, você do outro extremo está. E a pessoa vai vendo aquilo tudo, fala, eu vou também. Com certeza. Infelizmente, né? Não deveria ser assim de jeito nenhum. Não, lógico que não deveria. E como que alcança, por exemplo, até o Supremo, que nós temos ali algumas situações, algumas notícias bem ruins envolvendo o Supremo e o Banco Master. Por isso, tem toda essa negociação assim para outras situações serem aprovadas, enquanto essa que não é. São várias situações, né? Tem o contrato do escritório de advocacia do Alexandre de Moraes, né? Da esposa, né? Com a esposa dele, Isso. os filhos dele são advogados, com o Banco Master. A priori, não se provou nada de ilícito, mas é suspeito. Infelizmente tem o resort Taiaiá. Acho que é isso mesmo. Que tem aqueles vínculos ali com o outro ministro também, né? Isso, com que era o resort do ministro. Exato. Então, assim, é algo muito grande. E, assim, num nível de poder que a gente, pelo menos anteriormente, mesmo que a gente não tenha toda a crença na isenção do STF, a gente nunca tinha visto um escândalo tão perto, assim. Tão a gente próximo. pode até ter algumas fofocas, falar, eu acho que talvez não seja isso. Mas agora tem o contrato. Essa é a questão, Michel, porque, assim, a priori, não tem nenhuma ilegalidade, a priori, mas fica parecendo que tem. Sim. Né? E a partir disso, cria-se um monte de narrativas. É o que comentamos, né? Julgamentos pretéritos. O ser e o parecer ser, né? Exatamente. É a Por isso sensação. que tem que ter um código de ética. O Supremo tem que ter um código de ética. Não dá para um ministro do Supremo sentar na mesa com qualquer pessoa. Não dá. Hoje está sentando na mesa de uma pessoa e está viajando no jatinho de uma pessoa e daqui a pouco a pessoa está com ação lá no Supremo. Como, sabe? A equidistância do juiz, a imparcialidade. Essa questão de imparcialidade, ela vai por água abaixo. Quando essas situações acontecem, não tem mais aí como a gente acreditar na imparcialidade. Pode haver? Pode. A gente acredita? Claro. Essa é a situação. E mais do que acreditar, existe ou não? Pois é, Né? pode haver, né? Não, com certeza. Mas pode não haver também. A gente pressupõe que tem, pela boa fé, né, e pela fé pública que agentes públicos têm, notadamente o ministro do Supremo, obviamente. Mas a questão é que, como você disse, não basta ser legal, tem que ser moral.
né? Não basta parecer ser, né? Tem que ser, de certa forma. E tem que parecer hoje em dia. Tem que ser tudo, né? Com, Tem que ser com rede completo. social tem que parecer, além de ser honesto, você tem que parecer ser honesto. Sim, correto. Porque senão acaba caindo numa vala muito perigosa. Porque como é que você vai acreditar em todas as decisões, sendo que depois aparece esse tipo de notícia, depois você vincula com essa decisão que foi favorável a fulano? Não tem como. É difícil. Difícil. Bom, tá vendo? A gente concorda com muita coisa. Muita coisa a gente concorda, tá vendo? Direita e esquerda, e tá tudo bem, olha só. E a gente nunca Faz desentendeu parte. mesmo, né? A gente Não. nunca teve assim um entreveiro, mesmo que assim, eu e você a gente discorde politicamente falando. Não, mas existe o respeito, né? Sim. Você E é o tem a que divergência, eu tem que tenho, ter sempre, e né? tá tudo bem. E isso é política, isso faz parte da democracia. Você viu que Lula vai, quinta-feira, se reunir com Donald Trump. Ele vai viajar agora e vai lá para Donald Até Trump. que enfim também, né? Demorou, né? Demorou, mas também é tanta coisa, né? E o Donald Trump também está preocupado com outras Mas coisas será que lá, vai? né? Será Quem? que vai? O Donald Será que Trump. vai acontecer esse encontro mesmo? Porque Não. a gente sempre tem aquela coisa que Uhum. vai e desmarca e depois joga pra frente. Soltou agora há pouco a agenda do presidente. Foi liberada agora há pouco e disse que ele está marcado, ele já está saindo para os Estados Unidos, não vai tardar amanhã, e disse que tem uma agenda com Donald Trump na quinta-feira, Sim. né? E que só não ocorreu antes por causa de toda a situação de Donald Trump com o Irã lá, né? A briga do Irã. Não só o Irã, né? Porque ele gosta de se envolver em tanta coisa. Não, ele ficasse briga com todo mundo, só que agora ele achou um grande também, que ele achou que ia acabar rápido e não acabou, né? Essa na ameaça e parar, Inclusive, eu não sei se você viu a última pesquisa, saiu uma nova pesquisa aí, que ele tem 62% de desaprovação. Bateu, Pois é. tinha 60%, agora Pois passou é. para 62% Mas a desaprovação. como ele lida com essas coisas é um pouco ruim, né? Fala, olha, eu vou te dar 2 horas para você fazer o que eu quero. Aí chega aí dá as 2 horas. Fala, não, mais 4. Bravata, não, né? mas Alexandre? você não fez, né? Não, mas daqui 2 dias você vai fazer. O que eu tô Bravata. mandando você fazer, você Pois vai fazer, é. senão não acontece nada. Pois é bravata e a pessoa perde a credibilidade. Né? O Infelizmente, dono de né? tranqueira é isso. Ele fala. Como é que é o nome? Dono de tranqueira. Ele fala, e quando faz, ele volta atrás e faz de conta que nada aconteceu. Inclusive aconteceu com a Lei Magnitsky aqui. Pois é, ué. Porque na época que houve a sanção da Lei Magnitsky, ela era para sempre. Não, nunca mais Alexandre de Moraes sairia da lista da Lei Magnitsky. Saiu. Pois é. Eles tiraram. Eles colocaram e eles tiraram. Naquela época lá, assim, com tudo que estava acontecendo, era uma situação que a direita gostou muito. Claro. Porque a gente não apoiava tanto, não tinha aquela crise, né, de confiança que a gente Uhum. comentou. E agora tá tudo igual estava antes. Não, e é interessante, já que você falou naquela época, né? Um colega meu veio conversar comigo sobre isso, né, na época. Ele, André, e agora os bancos vão sair do Brasil, o banco vai fechar, não sei o quê, vão sair do Brasil. Eu falei, quem vai sair do Brasil, meu querido? A empresa que mais lucra no Brasil são bancos. Eles vão sair do Brasil por quê? É porque vai sair do sistema SWIFT, de não sei o quê, vai virar uma Venezuela com a aplicação da Lei Magnitsky. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Eu falei, deixa eu te falar, no território nacional, aqui dentro, quem manda é o Brasil. Quem manda é o Brasil. Não tem isso não, dele vir querer mandar nos bancos, e os bancos vão ter que sair do Brasil. Não existe isso. Não sei o quê. Porque, sabe, é isso que você falou, a direita e a extrema-direita estavam achando que Donald Trump ia Compraria derrubar uma briga Alexandre de mesmo. Moraes, ia derrubar Lula, tanto que o próprio Eduardo Bolsonaro deu um tiro no pé. O Eduardo Bolsonaro estava no primeiro colocado para virar senador por São Paulo. Ele abandonou o cargo dele e foi para os Estados Unidos. E a aprovação de Lula na época subiu. Pois é, ué. A Por gente quê? esperando que fosse ao contrário, ele soube usar aquilo muito Ué, bem. mas lógico, o Brasil é dos brasileiros, E velho. aí agora, O Pix é nosso. e aí o que aconteceu? Lula subiu, Bolsonaro foi embora. E tá tudo igual estava antes, com a diferença de que Bolsonaro não tem mais o mandato. E Lula tá melhorando cada vez. Naquela época, pelo menos, ele teve uma melhora de aprovação no governo Uhum. dele, porque ele falou: aqui eu tenho a minha possibilidade de fazer o que eu quero aqui dentro. Aqui ninguém mexe. Exato. E meio que foi soberania. defendendo ali e tudo. Não aconteceu nada. Exato. Só serviu pra ele. O Donald Trump enfiou o rabo entre as pernas, recuou. Nossa, aquilo ali deu raiva, né? Vou Aí, mentir pra você, não. fala sua Deu raiva. perspectiva. Não, pra aquilo ali nós. foi horrível pra gente. Porque quando sai aquela situação, vai bater a Lei Magnitsky, sim. Os bancos Vocês acham que Alexandre de Moraes fosse cair? talvez não cair ali de início, mas ter uma situação de insustentabilidade de que tudo acontecesse em volta dele. Por quê?
todas as empresas que têm vínculo com Alexandre de Moraes não poderiam negociar em dólar por conta do sistema SWIFT ou qualquer tipo de ligação com empresas americanas. O banco continuaria no Brasil. O Itaú, o Banco do Brasil, todos continuariam no Brasil. Só que eles não poderiam interligar internacionalmente com os outros bancos de fora, porque o sistema SWIFT é americano. E a gente pensou, não, agora alguma coisa acontece. Não aconteceu nada. Só serviu para o Lula ganhar um pouco mais de popularidade na época. Por isso que deu raiva. Deu tudo errado. Ai, mas você tem que confessar que Lula saiu muito bem. Sim, com Lula certeza. foi na questão para negociar com o conseguiu- tarifaço, abriu novos mercados. Ele conseguiu manipular aquilo ali bem entendeu? demais. Mas não é manipular, Não, a ele informação, trabalhou. ele trouxe para si, Ele né? trouxe mais negócios para Isso, tentar tipo, não é minorar manipulação, o tarifaço, Eu entendeu? não falo manipular como algo ruim, mas ele fez a manipulação ali, política, Uma articulação. manipulação Articulação, positiva. pode ser? Melhorou? Articulação, Pronto. foi isso que ele Ele fez. fez uma articulação que eu achei péssima, porque o favoreceu muito. Porque foi ótima a articulação que ele Infelizmente, fez. tem Né? que concordar. Não. E caiu por terra. E acabou que o Eduardo Bolsonaro, que não tem nem condições de voltar para o Brasil. Se ele voltar, Né? Ele está com medo, não obstante, não tenha mandato de prisão contra ele, nem nada. não, mas ele não vai Né? voltar. E nem inelegível ele está, na verdade. Ele fez meio que o caminho de outros, né? Como Alan Santos, que ficou para lá. Uhum. Como Mas ele era um Paulo deputado, né, Figueiredo. cara? Paulo Figueiredo? É Paulo Figueiredo. que foi, Mas o ficou- Paulo Figueiredo tem cidadania, né? Mas eles foram e ficaram, né? Não Isso, voltam mais. Agora, o Eduardo, ele tinha tudo para continuar aqui e fazer um bom trabalho Ele era um nome na muito forte, ótica né? de vocês. Não, sim. Porque ele era deputado federal e se ele se candidatasse agora, ele estava nas pesquisas, eu não sei como está hoje, né? Depois que ele fugiu para os Mas Estados agora Unidos não é possível. e pegou a picha de traidor da pátria, né? A percha. Aí eu não sei como está hoje, mas ele ganharia para o Senado por São Paulo tranquilamente. Ele tinha muito apoio ali, né? Exato. Então ele jogou tudo fora exatamente porque ele acreditava Que daria certo. que daria certo, que ia E, conseguir derrubar Alexandre de Moraes, ia conseguir derrubar Aí o que Lula. a gente fala? Teve uma articulação inteligente de ir falar, não, eu vou conseguir isso. Só que não contou com a inteligência do outro lado. Exato. Aí quando o contra-ataque veio, ele veio forte. Foi. E a química? O que você achou quando o dono Tranqueira falou que pintou uma química? Ah, não, pelo amor de Deus, André. mudar de Vamos pular esse assunto. Esse assunto Sabe por quê? Porque eu vejo muitos bolsonaristas batendo continência para a bandeira americana, né? E às vezes acredita que Donald Trump quer resolver o problema do Brasil. E eu, na minha percepção, ele não quer resolver problema nenhum de PCC, de Comando Vermelho, de organização, de narcotráfico. Ele não quer. Ele precisa, por exemplo, dessa situação de falar que são grupos terroristas, porque a legislação americana diz que se for reconhecido terrorista no Brasil, ele pode intervir no Brasil, né? Sim. E ele quer intervir, notadamente, porque ele quer nossos minerais raros, ele quer nosso petróleo, Não, nossa mas nem Amazônia e tudo mais. Não, Você tem essa ciência Não, ou mas não? Tem essa narrativa realmente existe. Mas ele não precisa intervir aqui para ter acesso a isso, não. Como é que é? Ele consegue pela economia dele. Tanto é que ele comprou aqui uma mineradora aqui. Não, mas ele não tem quer graça. comprar, ele quer roubar, que nem na Venezuela ele está fazendo. Aí Aí lá ele foi precisa. um pouco complicado, né? E de roubo o pessoal lá entende bastante. Tanto é que nacionalizaram uma Não, petrolífera brasileira exatamente, lá. porque é o seguinte, Aí pode eles chegam, terminar. eles conseguem. Porque se eles quiserem mesmo, eles vão vir aqui. uhum, Eles vão ter todas as terras raras que eles querem, as mineradoras, os acessos a petróleo, os acessos à Amazônia. uhum. Se eles quiserem vir, eles vão A dar um jeito. força que você está falando? Economicamente falando, eles vêm e conseguem. Não, aí que tá. Você fazer acordos que sejam benéficos para a gente dentro do nosso território, é isso que se almeja. Eu acho, Aí André, tá tudo bem. Mas o cara simplesmente chegar e roubar, como tá roubando da Venezuela, e não interessa se o Maduro é bandido ou não. Eu sou contra Maduro, para mim tá preso, não lá, tinha que ser preso no país dele, mas enfim, sim. eu não estou defendendo o regime do Maduro, de forma alguma. Mas eu também não defendo o regime de Donald Tranqueira, de Donald Trump. A situação dele ir lá, tirar o presidente eleito, teoricamente, de lá, é errado. É errado, Sim. é errado. Ou então ele teria que entregar para um novo governo de lá, para ele ficar preso lá e fazer a justiça de lá, mesmo que fosse oposição. Certo. Porque agora o que ele está fazendo? Ele está roubando o petróleo e o ouro da Venezuela. Ele entrou lá dizendo que queria resolver o problema da Venezuela, mas não é, ele quer roubar. Assim como o Brasil. Ele não está preocupado em resolver o problema do narcotráfico aqui no Brasil. Mas- Se ele tivesse, ele resolveria lá dos Estados Unidos. Eu acho que tem uma outra coisa aí, André. Assim, pensando de uma forma um pouco mais ampla. Não é a possibilidade dele não ter acesso ao que tem aqui, economicamente. É a possibilidade de outro jogador ter acesso antes ao que nós temos aqui e ele China. ficar sem.
Eu acho que isso é mais provável. Ué, talvez. Mas aí que tá. Se você tem interesse em um negócio que você está com medo de um concorrente, o que você faz? Você apresenta uma proposta. Aumenta a proposta. E não uma ameaça. Mas o jeito dele negociar é um pouco... Pois é, mas só estranho, que né? com Lula não funciona. Por isso que deu errado. E por isso que deu certo para Lula, porque o Brasil dos brasileiros, o Pix é nosso, e o sentimento de soberania do brasileiro, de patriotismo de fato, de verdade, Porque lá, foi elevado à quinta foi elevado no Sim. Brasil. porque lá na Venezuela houve isso, né? Essas ameaças antes e depois, não vou fazer e não sei o quê. Maduro tentou resistir a princípio, aí Donald Trump mandou alguns navios para lá, e logo em seguida teve aquele pedido ali do Maduro falando em paz. Falou, opa, agora o negócio ficou sério, ele recuou. Aqui não teve isso. Aqui eu não sei se teve essas ameaças, né, bélicas realmente. Dos Estados Unidos não, só teve do Eduardo Bolsonaro Mas e até do Mas Flávio. um posicionamento de marinha, por exemplo, aqui perto, se eles quisessem ter, eles teriam tido também. Uhum. Tanto é que tem isso lá em 64. Não, né, que eles não. falaram. A Mas força então, bélica dos Estados Unidos Eles não- não está em discussão. Está em Pois é, discussão mas eles não fizeram qual que isso. é a proposta. Pois é, eles não chegaram a fazer isso, porque não teve um recuo aqui em momento nenhum. Porque se houvesse aqui um recuo, vai ali, posiciona, acabou. É meu, ganhei. E aqui não. Aqui a gente não consegue de forma alguma travar um conflito com os Estados Unidos, pelo amor de Deus, nem quero. Não, nem eu. Mas não deu certo. Nem eu. Aquele primeiro avanço deles aqui não funcionou, o que foi péssimo pra gente da direita. E por que não funcionou? Porque teve uma articulação, não uma manipulação, De quem? muito bem feita do Lula. Papai Infelizmente. Lula. Papai Lula não, André. Não, André. Papai Lula é estadista demais. Ele também seria Papai muito Lula sabe fazer. Ô, Papai Lula, frustra tudo. Eu não tô queria. brincando, Michel, mas Não, eu a entendo. gente tem que rir, sabe por quê? Porque são situações tão graves, né? Que a gente tem que levar mais assim na brincadeira. Mas realmente, Lula soube trazer um capital político muito grande para eles. Mas por quê? Porque mexeu com a soberania. Mexeu com o sentimento do povo E é uma brasileiro. Porque situação assim, de Michel, patriotismo que não tinha, né? e isso não tinha. Os bolsonaristas falavam que é patriota, mas agiram como traidores da pátria. E Aí isso na ficou prática, quem isso fez? ficou muito claro, né? Porque é o seguinte, Michel, eu tenho plena consciência de que o Brasil tem problema, de que Lula não é perfeito, que a esquerda tem problema, que assim como a direita tem problema e tudo, eu tenho essa plena consciência, só que eu tenho também a consciência de que os nossos problemas a gente resolve. Você não vai chamar o seu vizinho para resolver um problema da tua casa, que você, sua esposa, seus filhos têm que resolver. E nesse caso nem é um vizinho, né? É o lá, É o estrangeiro. lá do outro setor. É o extraterrestre que quer vir. Você já viu aqueles filmes? Que o extraterrestre invade o país só para roubar tudo, tirar tudo e depois vai embora e deixa tudo arrasado. É a visualização que eu tenho dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Porque, como eu sempre digo, se os Estados Unidos tivesse realmente interesse em resolver narcotráfico, ele resolvia primeiro lá no país dele. Se ele resolver lá, ele vai ter legitimidade, Michel, para chegar nos outros países e falar, gente, eu fiz isso e deu certo. Vamos fazer? Eu vou ajudar vocês. Mas não, o cara chega como se fosse o bambambam, o xerife do mundo, querendo impor um regime imperialista sobre as outras nações. Só que, detalhe, ele só vem para cima de países como o nosso, que é um país fora de zona de guerra, um país pacífico. Vê se ele faz isso com a Coreia do Norte. Vê se ele faz isso com a China da vida. Vê se ele faz isso com a Rússia. Não faz. Não faz. Ninguém encara esses aí. Então, assim, é muito triste, sabe? E eu acho que nós brasileiros, independentemente do posicionamento político ideológico, do credo religioso, a gente tem algo que nos une, que é esse senso de soberania e de território. Somos brasileiros e o Brasil é nosso. Por isso que a estratégia, né, de Lula, a articulação, como você disse, de Lula, deu tão certo. Por exemplo, Donald Trump vinha atacar agora o Pix, todo mundo já acostumou com o Pix. Porque na prática deveria ser instalado para lá Para também. lá, quem quer botar pro DOC, pro TED? Aqui não tem como. Pois é, aqui, o Pix, isso nos inclusive, une. Ele meio que equalizou o MEI, o informal, o grande, todo mundo consegue utilizar aquilo ali muito facilmente. Inclusive, muitas pessoas tiveram acesso a isso. A gente consegue comprar hoje lanche na rua com Pix. Que maravilha. É muito tranquilo, é muito mais fácil. Não precisar levar cartão, não precisar levar dinheiro. Pois é. Os Estados Unidos tinha que ter humildade e falar, não, a gente quer isso para nós também. Isso é bom. Sim. Né? Mas não. O cara quer que o governo
acabe com o Pix aqui, porque está atrapalhando as bandeiras dos Estados Unidos, Inclusive, o cartões Pix aqui. foi aprovado no governo do Bolsonaro, tá, gente? Não foi não. Foi sim. Foi no governo Temer, que já Não. estava o projeto, estava tudo articulado no governo Temer. Não, o Temer Bolsonaro efetivou depois que o governo Temer Isso. ajeitou. Temer criou o Bolsonaro. Nós implantou. vamos criar, sabe o que aqui? Sabe o que nós vamos criar? Ah. Um VAR. Vamos Ei, trazer. Central! Mas você não, foi em A 2020. Central vai criar um VAR. Eu vou pôr a Central bem aqui, gente, ó. Ela apita de lá. Bota o grande aí, Central, bota o grande. Aí ela apita Eu vou lá. botar a Central aqui, ó, e nós vamos criar um VAR. Boa, Muito Michel. bom, muito bom. Vamos Mas, criar um VAR. ó, Pix, ele começou ali em 2016, ele foi meio que Com idealizado. Dilma ainda, porque a Dilma saiu em 2016. Foi 2016, eu acho que foi mais pro final do ano. E foi implementado em 2020. Né? Uhum. Então, assim, a implementação do governo Bolsonaro. Sim. Mas ele não é o pai da ideia. É. Mas foi implementado no governo Bolsonaro. Foi o Temer, né? O Foi o pai da Temer. ideia, né? Assim, pode ser que houvessem outras situações anteriores. No e chegou governo por de aí. Dilma Mas também, ali né? no dele é que começou realmente a ter esse Não, encaminhamento. bacana, importante é isso, a gente trazer essa informação. Tudo começou em 2016, era o governo Dilma, mas não sabe se foi ela ainda que implementou, mas sabe que foi no Temer que eles andou. pensaram nisso, andaram, e o Bolsonaro executou. Sim. Não foi isso? Pronto. E tá tudo muito uma boa. Tá tudo bem. Vamos ver aqui, então, o Lula vai se encontrar com Trump. Vamos ver o que vai dar. Vamos torcer Será pra que ter vai coisas pintar boas, né? química ou não? Não, vamos só para a agenda mesmo, né? Melhor. Vamos para a agenda, né? Deixa eu ver se nós temos mais algum assunto aqui. Tava saindo aí que se o Flávio ganhasse, ele ia colocar os irmãos dele como ministro. Você viu isso? Aí ele falou que é mentira, que isso não é verdade. Assim, eu não duvido de nada, né? Porque a família Bolsonaro gosta tanto deles, um do outro, né? Que eles falam que são antissistema, mas tudo tá no sistema. Mas são de estados diferentes, né? Cada um Então, candidatou, ganhou a eleição, por enquanto tá tudo certo. Não, E enquanto eles estiveram dentro do governo ali, não teve essa situação. Acho improvável. Acho possível haver algumas situações ali de anistia, essas situações eu creio que sim. Agora, colocar como ministro tão descaradamente Eu assim, também acho eu que acho não. muito improvável. Talvez é uma narrativa para aumentar a rejeição dele, não? pode ser, eu Acho eu também mais acho que certo. não. Ele falou que não é verdade. Ah, não. mas ele não Mas vai não é falar, possível, vou né? pôr mesmo, vou colocar até a Laurinha, né? Laurinha, Vai virar ministra também, não tem como, ele nunca ia falar uma coisa dessa. não é possível um trem desse, né? Vamos ver mais essa notícia aqui. Essa notícia aqui é o seguinte: o Flávio Bolsonaro começou a apoiar a mãe dele para candidata a Senado no Rio de Janeiro, já que o ex-governador, o Cláudio Castro, está inelegível, né? Cláudio Castro é do PL, do grupo político dele lá do Rio de Janeiro, está inelegível e cassado, o ex-governador do Rio de Janeiro. Aí ele está querendo apoiar agora a mãe dele, o Flávio Bolsonaro, apoiar a mãe Sim. dele para o Senado. Como é que é o nome dela, Central? Não sei o que lá, Bolsonaro. Deixa eu ver aqui o nome dela aqui. Tá aqui, ó. Rogéria Bolsonaro. O que você acha disso? Mas o apoio ali é meio óbvio, né? É Como claro assim? que ele vai apoiar ela, não tem como ele não apoiar. Mas mais uma. Não Eles tem jeito. falam que são antissistema, gente. Ele é um Já tá o Renan, todo mundo na política. Agora não, e a vai vir a mãe Laurinha também, vai virar presidente, se Deus quiser. tá amarrado. Em nome de Jesus. Mas olha só, nessa situação, ela é uma pessoa ainda desconhecida, né, André? Ela é Até desconhecida. pra gente lembrar o nome dela aqui é difícil. Ela é Para desconhecida. um cargo já tão grande, Senado, né? do Senado, É. o sobrenome deles é muito forte, principalmente no mas- Rio de Janeiro, que ali foi onde começou É o tudo berço ali do clã deles. Bolsonaro, né? Uhum. Mas eu acho que não é tão provável assim. Eu não. acho difícil também. pro Acho Senado, difícil. né? Creio que, talvez não para agora. Talvez ela não consiga agora, mas talvez futuramente, numa próxima eleição aí de 2028, um vereador, começa assim, né? Eles vão testar, talvez, né? Porque já que o ex-governador está inelegível, Cláudio Castro, eles vão testar o nome. Eles precisam ter, É. igual foi com o ministro Tarcísio da época que virou governador, né, em 2022. E eles precisam de alguém de confiança deles também, né? Até para ter a articulação então, entre né? eles, né? Mas assim, para ela entrar no jogo, ela vai ter que aprender muita coisa, né? Ela vai ter que... Você não acha que isso soa um pouco como um testa de ferro? Ela vai, mas quem vai cuidar vai ser eu. Mas vai. Com certeza, né? Eu não duvido de nada. Porque do nada, ela aparecer do nada. Eu não duvido. Mas ela vai conseguir uns votos, sim, com certeza. Não, com Porque o certeza. apoio deles ali é muito forte. Até o nome já colocou Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, né? É, mas Então- tem que ser. Mas se eu tivesse esse sobrenome aí e fosse candidatar, com certeza eu ia explorar ele muito.
É porque, assim, os bolsonaros, eles falam que são antissistema. Como que é antissistema e está tão dentro do sistema? Todo mundo é antissistema quando o sistema é oposto ao que eu quero. Enquanto o sistema não for o que eu quero, eu sou antissistema também. Mas se você mama nas tetas do sistema, Aí, desde quem que é criancinha... antissistema nessa situação? Desde Ninguém é. criancinha, né? Salário, verba e tudo, Porque como que é antissistema? Eles tiveram lá as primeiras eleições lá no começo da década de 90. Enquanto estiveram ali, conseguiram as eleições até chegar no cargo aí de presidente. Então, assim, eles são antissistema enquanto funciona. Enquanto o sistema for contra eles, beleza. Todo mundo é assim. Nenhum político vai ser antissistema num sistema que me beneficie. E deixa eu te falar, e agora? Quem que Lula deve indicar? Já que o Jorge Messias São 3 opções, né, André? Ele indica o mesmo, ele não indica ninguém, deixa para um risco absurdo para 2027, que é uma possibilidade de não indicar também, porque ele pode perder a eleição, e um segundo nome, tipo Rodrigo Pacheco. Simone Tebet, uma mulher, quem sabe? O povo tá falando a Simone Tebet começou a meio que debandear de novo agora, recentemente, porque a pior situação dessas eleições é o traidor. E assim, a gente tem que lembrar muito bem de como é que foram as eleições lá em 2022 em relação a ela, porque no começo ela batia tanto no Lula, aí depois ela foi ficando neutra, depois ela foi ficando boazinha, depois ela apoiou. Aí agora ela já tá meio que saindo, sabe? Falando, nunca foi do PT, nunca foi. Poxa, pelo amor de Deus. A Simone Tebet, ela é favorável ao que a gente acabou de falar, ao sistema, ao poder. Ela é de centro, mas ela sempre pende para um lado que ela acha que vai ganhar. Porque lá em 2022 foi desse jeito. Mas eu acho muito difícil ela pender para o lado do Flávio. Depende. Eu acho muito difícil. Vamos esperar, porque ela já fez esse caminho oposto, né? Porque eles estão falando o nome dela, né? Mas eu não acredito que seja ela. Eu acredito que abriu uma porta aí para ser uma mulher negra. Porque aí o Senado vai ser muito difícil para o Senado rejeitar uma mulher. É uma escolha inteligente essa, né? Entendeu? Eu acho que seria a melhor opção. Uma mulher negra, lógico, com notável saber jurídico, reputação ilibada, mais de 35 anos, isso é o básico que a Constituição exige. Mas eu acho que agora abriu-se uma porta, talvez, para mim, inclusive, até mais adequada, para que o governo faça isso. E eu não acredito que Lula vai abrir mão de indicar também, não. Não é possível que ele faria algo. Eu não acredito que não. É uma coragem muito grande, né? Porque tem um risco de não conseguir indicar ninguém, deixar para 2027 e outra pessoa que indica. É lógico, nas eleições, o pleito eleitoral tá tete a tete, né, as pesquisas. Então seria um risco muito grande. Ele não vai fazer isso. Porque o próximo presidente, se ele deixar, vai ter ainda o Gilmar Mendes, que vai sair, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Serão 4 ministros se ele deixar. Mais os 2 que já estão lá, que são indicações do Bolsonaro. Exato. Então, eu acho muito arriscado, né? É uma maioria, né, dos 11. Viraria 6. Eu acho que ele vai indicar. E eu tô torcendo para que seja uma mulher negra. Mas nessa situação, dificilmente vai ter uma escapatória para que o Senado realmente não aprove. Porque senão a rejeição, assim, a imprensa ia bater muito forte nisso. Não, vai ter que ser algo muito bem articulado. Misoginia entraria, racismo entraria, se for essa a escolha dele. Porque tudo eles poderiam bater muito forte. Exatamente. Aí, então, assim, como você comentou aí sobre a Simone Tebet, esse debandeamento ele é muito fácil de acontecer na política. O Alckmin fez isso. Não, sim. Então, a Simone fez isso, Soraya Tronic fez isso. Uhum. Então, a gente não pode confiar em muita coisa, não. Não, eu sei. O próprio, aquele deputado federal, Otônio de Paula, era bolsonarista, tiro, porrada e bomba. E agora o Moro bateu, agora voltou a ser bolsonarista de novo. Como que o Moro candidata? Porque a esquerda odeia ele por causa da Lava Jato. A direita odeia ele por causa do Bolsonaro, daquela história lá de que ele estava interferindo e tal. Vou ter uma reunião, tenho vídeo. Aí quando tinha um vídeo, realmente, o Bolsonaro descascando o Moro e o Moro quietinho. E depois ele falou, eu tenho um vídeo que prova. Não tinha, você estava tomando um esporro ali na hora e não aconteceu nada. Não, o Sérgio Moro, cara, é o fim da picada. E como que ele consegue ainda ter votos? Porque ele saiu dizendo que Bolsonaro saiu do Ministério da Justiça, de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal, notadamente para investigar casos de rachadinha. Do filho dele. Que era o caso do Flávio Bolsonaro. Ele pegou e saiu gritando, xingando, chutando Bolsonaro e tal. Aí, de repente, agora foi pro PL e tá junto com Flávio Bolsonaro, a quem, à época, ele estava entregando. Então, a gente não pode duvidar de nada, né? Cara... Não é esquisito isso? Pois é, aí Moro ele apareceu na época da Lava Jato
como um salvador naquela época. Eu falei, esse daí tem coragem. Paladino da justiça. Ele está investigando quem não deveria ter sido, quem nunca foi investigado antes. Mas chegou no final, a Lava Jato não existe mais, as multas, a maioria foi tirada. E aí no Moro virou- fundo, né, que eles criaram, a fundação. O Moro virou ministro da Justiça, o que ficou um pouco dúbio ali na hora, né? Gera aquela, poxa, mas ele estava batendo no outro lado agora é ministro aqui. Você tem essa consciência, então, né? Gera, sim. Que o cara era juiz que mandou prender Lula. E depois ele faz parte do governo que tirou Aí a depois esquerda. ele ganha como um prêmio o cargo de ministro da Não é Justiça. estranho isso. Uai, eu que te digo. Não, eu acho, com certeza. Pra mim, parece certeza. um... A crise de desconfiança, ela não está só no STF, não. Essas atitudes aí, elas geram também. Porque mesmo que a gente apoie o que o Moro fez ali na época, que a gente acha que era correto, essa situação de indicação dele ali para o Ministério da Justiça foi esquisitíssima, para dizer o mínimo. Muito. Ficou parecendo que foi tudo um Fala, você esquema. conseguiu, né? Parabéns por ter conseguido. Isso, agora você ganha seu prêmio. E não adiantou nada. Saiu, tem a rejeição dos dois lados, né? Pois é. E só que tem um porém, né? Ele está nas pesquisas primeiro colocado para governador do Paraná. Você acredita? Se o Ratinho realmente sair, né? Que é o que Não, mas o Ratinho não descompatibilizou. Não tem como ele sair mais. Então, Ele tinha até o 4 de abril para descompatibilizar. O Ratinho é o governador atual do Paraná. Ele não descompatibilizou, Sim, aí eu ele não apoio, vai né? sair mais. não, o apoio, né? Pois é. O apoio pode ser. Ele está querendo dar o apoio para o vice dele, o Ratinho Júnior. Sim. Aí vai bater em quem? Vai ter que bater no Moro. Então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Vai ter que esperar Aquele mais um prazo pouquinho. final ali de candidatura mesmo, para saber como é que vai funcionar tudo. Tem muita coisa para acontecer Tem. ainda. É só pré-candidaturas, né? Muitos que estão falando que vão ser candidatos, talvez nem não serão. Tem muita coisa para ser 2022 foi resolvida. E como você disse, tem muita aliança ainda Tem muito acordo. para acontecer escondido. e desacontecer. Tem um baú gigante de acordo assim ainda, ó. Que ainda Isso. vai ser aberto daqui até outubro, Verdade. novembro, na verdade. Verdade. Gente, curte, comenta e compartilha. O que você acha? Michel, o que você acha? O que você acha? Não, eu acho que a Coloque pessoa aí. tem que curtir, tem que se inscrever aqui no canal assim. Isso. Curta, comenta e compartilha, que é muito importante. E eu e o Michel, a gente sempre vai estar aqui debatendo, conversando, falando sobre política, que é muito importante. Tendo esse diálogo e, ao mesmo tempo, tendo a dialética, cada um com seu posicionamento, direita, esquerda, isso é muito importante e faz parte da democracia, tá bom? Michel, Muito obrigado, Andréia. Até a próxima. Sem até a fanatismo. próxima. Com Deus, viu? Até a próxima. Tchau, meu querido, minha querida. Senta o dedo no like, curte, comenta e compartilha. E tamo junto sempre. Quem gosta, fica. Quem não gosta, você já sabe. Beijo, até a próxima live. Tchau, tchau.